A primeira técnica usada para desenhar e cortar a face oclusal, o primeiro passo é desenhar o sulco principal. O sulco principal no primeiro premolar superior é ligeiramente desviado para a lingual, já que a cúspide vestibular tem um volume maior do que o da cúspide lingual. Então, a gente vai fazer uma linha reta aqui de mesial até distal, representando o sulco mesiodistal. Imaginem aqui o centro vestibulolingual e aí desviem ligeiramente para lingual. Uma marcação leve, suficiente só para a gente enxergar a linha do sulco mesiodistal. Depois da linha do sulco principal desenhada, nós vamos realizar 2 cortes pela visão proximal. Quando visualizamos o dente natural pela proximal, nós vemos o rebordo, a crista marginal, aqui do rebordo marginal, com a forma de V. Então, na direção do sulco principal, nós vamos cortar o rebordo marginal para criar aquela característica, aquela forma de V dos dois lados, tanto na mesial quanto na distal. Também a Rollenbeck em direção aqui ao que a gente marcou. Vamos fazendo a inclinação da cúspide e do rebordo para esse sulco que a gente marcou. Reparem que a gente vai passando a Rollenbeck ao longo de todo o plano da cúspide, esse plano interno aqui, mesial e distal, mantendo a inclinação, aqui essa crista da cúspide e essas 2 inclinações aqui. Então, faz do lado vestibular, já começa a dar para ver a inclinação. Vamos fazer do lado lingual agora, inclinando de lingual para o centro aqui do sulco mesiodistal ou principal que a gente marcou. Então, a gente vai rebaixando, deixando o centro mais inclinado. Então, agora já dá para ver a inclinação dos rebordos, das cristas marginais. Eles têm um formato de V. Depois da inclinação da face oclusal feita, vamos desenhar os outros sulcos da face oclusal. Sulcos colaterais que dividem a parte interna oclusal dos rebordos ou cristas marginais. Então, eu tenho 2 sulcos colaterais de um lado e 2 sulcos colaterais do outro. O principal já está marcado, então vamos começar pelos sulcos colaterais, sempre desenhar pertinho aqui do rebordo, principalmente porque o primeiro premolar tem os rebordos marginais mais delgados e o sulco principal mais longo. É uma das diferenças para o segundo premolar, que apresenta as cristas ou rebordos marginais mais espessos e o sulco principal mais curto. Então, desenhados os sulcos colaterais, agora a gente vai aprofundando com a Rollenbeck nesses sulcos para dar a impressão de 3 planos inclinados aqui formando a fossa proximal.
A fossa proximal é formada por um plano inclinado do rebordo marginal, um plano inclinado aqui da cúspide vestibular e o outro plano inclinado da cúspide lingual. Então agora a gente tem que aprofundar os sulcos para dar esse efeito, né, de profundidade das cúspides, dos sulcos que formam as cúspides. Então vai mantendo o plano inclinado, que já está marcado, mas aprofundando um pouco o sulco colateral que a gente desenhou. O sulco principal, ele também passa com uma profundidade maior aqui na face oclusal. Ele cruza a face oclusal de mesial até distal e ele não fica aparecendo aqui quando a gente está olhando o dente pela proximal. Então, esse sulco ainda precisa ser mais aprofundado. Para dentro do dente, ele fica escondido pelos rebordos. Então, a gente vai aprofundar o sulco principal. Faz primeiro aqui na cúspide vestibular, primeiro em uma cúspide, depois na outra, né? Vou fazer a vestibular e depois a lingual. Mantendo de novo aqui a mesma inclinação em dois planos. Só que eu estou inclinando a Rollenbeck para o centro. Para que o sulco principal, ou médio distal, fique mais aprofundado aqui dentro da face oclusal. Então, quando eu já tiver o sulco principal mais profundo e os planos inclinados aqui formando as fossas proximais, a gente vai passar para a próxima etapa. A próxima etapa corresponde ao desenho dos sulcos marginais, a escultura desses sulcos marginais, para a gente terminar os rebordos. Lembrando que no primeiro premolar superior, nós temos um sulco marginal que invade a face mesial. Então, vamos fazer um sulco marginal aqui, que ele passa transversalmente ao rebordo, né, na crista marginal. E do lado mesial, ele vai invadir a face mesial. Então, na mesma direção do principal, a gente marca um sulco aqui, transversalmente, na crista marginal. Esse sulco é chamado de sulco marginal, sobre a mesial e sobre a distal. Só que não basta desenhar o sulco, a gente precisa arredondar, esculpir, porque o dente não tem marcações, ângulos vivos, a gente tem que sempre arredondar, esculpir os desenhos que são feitos. E aí a gente vai tirando pouca cera, vai dando acabamento. Agora do lado distal. Algumas vezes, depois de esculpir o sulco marginal, como a gente acaba rebaixando mais um pouco a crista marginal, né, os rebordos,
às vezes é necessário aprofundar mais um pouquinho os sulcos colaterais e o principal. Então, a gente acaba fazendo um reforço aqui na escultura dos sulcos principal e os colaterais. Para manter a profundidade aqui da face oclusal. Nessa etapa, a gente começa a precisar olhar todas as visões, todas as faces dos dentes precisam ser observadas para que a gente veja quais os ajustes necessários na escultura, no acabamento final. Por exemplo, quando a gente está inclinando aqui os planos da cúspide, muitas vezes a face oclusal ela parece que está abrindo. E aí, precisamos fazer um novo arredondamento, fechando um pouco, convergindo as cúspides vestibular e lingual para oclusal. A face oclusal do dente, quando a gente olha pela proximal, ela não pode estar aberta, ela tem que estar fechando, inclinada. Então, algumas vezes a gente precisa fazer esse fechamento aqui, esse arredondamento lá na oclusal. Olhando o dente pela vestibular, eu preciso caracterizar melhor a ponta da cúspide e as arestas. Aqui também tem uma concavidade aparecendo, a gente pode corrigir melhorando a forma desse dente, mantendo a crista e o vértice da cúspide desviados para distal. À medida que vocês forem treinando, essas características ficam cada vez mais fáceis de serem visualizadas, e aí vocês vão saber melhor onde tirar as ceras, onde fazer um acabamento maior. Aqui é a distal, então ela tem mais convergência para o colo. Olhando pela oclusal, a gente pode convergir um pouquinho mais aqui o lado distal para lingual. Como a lingual tem essa inclinação maior aqui, né, do lado distal, a cúspide sofre um desvio, né, a cúspide lingual sofre um desvio para mesial. Então, esse pré-molar, primeiro pré-molar superior, ele tem a cúspide vestibular para distal e a lingual para mesial. Então, ele é um pouco torcido, né? Girar como se tivesse, não tem a mesma simetria, igual no segundo pré-molar. A cúspide vestibular está desviada para distal e a cúspide lingual fica desviada para mesial. Outra característica do primeiro pré-molar superior é a concavidade que existe aqui em toda a face proximal. Além do sulco marginal invadir essa face proximal, existe uma concavidade aqui na face proximal. Então, a gente vai fazer uma pequena remoção de cera para deixar essa região um pouco côncava. Essa concavidade às vezes chega até a raiz do dente. Então, toda a face mesial, no terço médio, apresenta essa concavidade.
olhando pela oclusal, a gente vai visualizar também essa concavidade. E aí o sulco marginal invade a face mesial, exatamente nessa região mais côncava. Como sempre, não é só desenhar, a gente precisa sempre esculpir o sulco com a Rollenbeck. Então, aí o sulco marginal invadindo a face mesial. Agora só faltam os sulcos de desenvolvimento na face vestibular, assim como os caninos. Os premolares superiores têm 4 lóbulos de desenvolvimento no total, 3 vestibulares e um lingual, que deu origem à cúspide lingual. Dos vestibulares, o central ou médio é o maior, é o mais desenvolvido por causa da presença da cúspide, seguido do distal e depois do mesial. Então, com a fusão desses lóbulos, a gente tem como resultado 2 sulcos de desenvolvimento. Então, a gente vai desenhar bem de leve esses sulcos, eles são ligeiramente divergentes. Vocês vão esculpir um pouquinho o sulco. Pode fazer o desenho de leve e depois esculpir. Pela visão oclusal, a gente visualiza um pouquinho da depressão dos sulcos. A gente vai ter que sempre observar nos pacientes como é a anatomia do paciente, né, do dente do paciente. Se os sulcos são mais marcados, menos marcados, né, se eles estão bem definidos ou se já estão desgastados. Então fica assim só uma ligeira depressão, que são os sulcos de desenvolvimento. Por último, faltam os sulcos suplementares, que são aqueles que convergem em direção ao vértice da cúspide. Normalmente eles saem aqui da fossa proximal ou às vezes também aqui do sulco principal. Vamos desenhar ele saindo da fossa, como se tivessem 2 arcos convergindo em direção à ponta da cúspide. Cada cúspide vai ter 2 sulcos suplementares. Primeiro eu estou desenhando, mas a gente vai também esculpir. E assim fica pronta a face oclusal do dente 14.